Olá! Vamos aos recebidos atrasadíssimos que acumularam durante 4 meses que eu fiquei ausente aqui do canal, e agora eu vou tentar fazer um vídeo em que caibam todos eles, os recebidos que chegaram aqui nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. É bastante coisa, então vamos direto ao assunto. Vamos mostrar as novidades. Esse momento vitrine aqui do canal, em que as editoras mandam as coisas aqui e a gente conversa um pouquinho sobre elas, sobre os lançamentos. Antes de mais nada, dizer para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, para você deixar o seu comentário aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, e para divulgar, compartilhar, dar aquele joinha. Tudo isso ajuda muito o canal sempre. E, bom, vamos lá aos recebidos. Começando pelas parceiras aqui do canal, as editoras parceiraças, que sempre mandam os seus lançamentos para cá e que a cada pacote que chega eu fico numa alegria tamanha. Vamos lá, começando pela editora que sempre manda muitos livros, Todavia. A Todavia mandou para cá alguns títulos, vamos ver. Começando com esse aqui, eles me mandaram o Diderot e a Arte de Pensar Livremente, do Andrew S. Curran. Andrew S. Curran. Acredito que uma espécie de biografia do Diderot, um acompanhamento da vida e da trajetória de reflexão do filósofo francês iluminista Denis Diderot, o autor da enciclopédia, da famosa enciclopédia francesa. O francês Denis Diderot é frequentemente associado à batalha de décadas para trazer à existência a primeira enciclopédia abrangente do mundo. Mas sua escrita mais ousada ocorreu nas sombras. Levado à prisão por seu ateísmo em 1749, Diderot decidiu reservar seus melhores livros para a posteridade, para nós, na verdade. Com sua pena, ele desafiou virtualmente todas as verdades aceitas do seu século, desde a santidade da monarquia até a justificativa racial do comércio de escravos e as normas da sexualidade humana. Cada vez mais atual em um mundo que discute a polarização política, o espaço da religião no Estado e a democracia, o percurso da reflexão de Diderot é revelado nesse livro brilhante e de leitura irresistível. Baita lançamento, um livro com imagens, com ilustrações, bacaníssimo, Diderot e a Arte de Pensar Livremente, publicado pela Todavia, do Andrew S. Curran. A Todavia também me mandou esse lançamento do começo do ano, que é o Lira Mensageira, Drummond e o Grupo Modernista Mineiro, do Sérgio Miceli. E pelo que eu dei uma olhada, o Lira Mensageira vai acompanhar não só o Drummond, mas o grupo de modernistas e de poetas intelectuais mineiros durante o período dos anos 30, mais ou menos, Ciro dos Anjos. E nessa corrente dos lançamentos sobre o modernismo, sobre a Semana de 22, que ocorreram ao longo desse ano, na comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, esse livro vai pegar a parcela dos artistas de Minas e da relação também, inclusive, desses artistas, do Drummond também, com a política, no caso do Drummond, com o Capanema, enfim. Novo lançamento do livro de ensaio do Sérgio Miceli, Lira Mensageira, Drummond e o Grupo Modernista Mineiro. Também pela Todavia. Aí também a Todavia me mandou mais 3 lançamentos. Eles me mandaram esse aqui, do autor brasileiro Tito Leite, chamado Dilúvio das Almas, um romance a um só tempo seco, poético, sobre como muitas vezes não adianta fugirmos de nós mesmos. O Tito Leite nasceu em Aurora, em 1980, é poeta e monge beneditino, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
autor dos livros de poemas Digitais do Caos e Aurora de Cedro. Dilúvio das Almas é o seu primeiro romance. Vamos ver do que se trata. Leonardo volta ao Nordeste, a Dilúvio das Almas, sua cidade natal, depois de muitos anos vivendo de todas as formas e por variados meios em São Paulo. É um sujeito relativamente culto que viveu na cidade grande e então dispõe de algumas referências e ferramentas para enxergar o mundo. Pode-se dizer, inclusive, que é dono de um temperamento artístico. Em sua trajetória, há um pouco de tudo: privação material e boemia, caminhadas solitárias e grandes amizades. Receio de encontrar o próprio passado, uma boa dose de coragem. O retorno ao sertão semiárido, contudo, está longe de ser idílico. A violência e a ignorância, concretas e simbólicas, que o fizeram migrar para outras paragens, continuam ali no sertão, apenas com personagens renovados e algumas pequenas modificações no enredo. Escrito com lirismo, num tom por vezes filosófico e desencantado, o que contrasta com o extremo realismo das cenas e a secura dos diálogos, Dilúvio das Almas é um romance potente sobre como pode ser difícil reinventar o próprio passado. Interessante. Então, Dilúvio das Almas, lançamento do Tito Leite pela editora Todavia. Eles também me mandaram esse que parece ser um grande sucesso no mercado editorial. Todo mundo, sucesso de crítica, sucesso de público, todo mundo está lendo esse livro, todo mundo está comentando horrores. Eu estou até curiosíssimo para ler, que é o Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. Esse livro, tradução da Paloma Vidal. O Benjamin Labatut nasceu em Roterdã em 80, vive em Santiago desde os 14 anos. E parece que o Benjamin Labatut escreve de uma forma em que mistura um pouco de relatos científicos, de não ficção, com um pouco de ficção. Enfim, é um gênero bastante híbrido, algo que faz lembrar, talvez um pouco, já vi gente comparando com o Sebald e com o Bolanho. Aqui diz: alquimistas, químicos, matemáticos e físicos protagonizam jornadas épicas e angustiadas para desenvolver experimentos e teorias que vão alterar os limites do conhecimento e mudar para sempre a vida humana. Um pigmento inventado no século XVIII dá origem a um veneno que ensejará assassinatos e genocídios 200 anos mais tarde. No front da Primeira Guerra, um astrônomo soluciona as equações da relatividade de Einstein e passa a temer um sol negro que despontava no horizonte capaz de engolir o mundo inteiro. Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger flertam com a autodestruição e o delírio ao adentrarem a névoa misteriosa das partículas subatômicas. Nesse livro de difícil classificação, Benjamin Labatut nos leva a contemplar, ao mesmo tempo, a força fascinante e as contradições sombrias do gênio humano, iluminando as teias causais que retroalimentam a intimidade e a história, a ciência e a imaginação. Todo mundo falando bem desse livro, todo mundo elogiando a beça, Quando Deixamos de Entender o Mundo. Esse eu vou ler muito provavelmente em breve. E por último, outro envio da Todavia foi o lançamento do Nuno Ramos, que é o Fu que Deu, um diário. Fu que Deu. Nuno Ramos, escritor, artista plástico, ensaísta, um dos meus artistas favoritos, assim, sem dúvidas. Eu gosto de ouvir tudo que o Nuno Ramos fala, ver as entrevistas, ler todos os livros dele. Eu já li todos os livros, já falei sobre os livros do Nuno aqui no canal diversas vezes. E o Fu que Deu é um diário que foi escrito logo depois, ali num período entre o golpe e a posse do Temer, né? E depois, assim, até um pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, talvez pegando logo o início, assim, do resultado das eleições que elegeram o Jair Bolsonaro. Então ele vai pegar esse recorte, ele mesmo já diz aqui no começo do livro, que é
uma espécie de diário, mas ele vai misturando os gêneros. Tem horas que é diário, tem horas que parece que pequenos textos poéticos, reflexões acerca da cultura, da produção artística nacional, pequenos relatos de montagens das obras do Nuno Ramos em exposições e reflexões acerca do cenário atual brasileiro. É um livro excelente, eu acho que, bom, sou muito suspeito, porque eu realmente sou muito fã do Nuno. Eu já li assim que chegou. É difícil trazer livros como esse aqui para o canal, mas eu recomendo fortemente a leitura. Tem textos magníficos realmente aqui dentro. E no final tem um texto, inclusive, que saiu na Piauí, se eu não me engano, que é um texto um pouco longo, em que ele vai analisar um pouco o bolsonarismo, um texto que se chama O Baile da Ilha Fiscal. Um texto que foi publicado durante a pandemia, no ano passado, se eu não me engano, 2021. Baita livro, excelente lançamento. Fu que Deu, ele aglutina, né, uma fala da Mira Schendel. Uma vez ele estava conversando com a Mira Schendel, artista plástica, e a Mira Schendel já assim, doente e tal, já meio que mal, assim. Ele estava falando do trabalho dela, elogiando, falando da importância do trabalho dela nas artes brasileiras. E aí ela, né, diante daqueles elogios, ela só respondeu assim: filho, foi o que deu. E esse foi o que deu, ele volta, né, pro Nuno durante esse período tão terrível em que ele escreve esse diário, e aí ele aglutina nessa espécie de fu que deu, ele vai comprimindo esse foi o que deu em fu que deu, que é uma espécie de fuck com fudeu, enfim. Excelente lançamento da Todavia, diário do Nuno Ramos. Obrigado, Todavia, pelos envios maravilhosos, como sempre. Bom, dando sequência, a editora Antofágica mandou 2 lançamentos. A editora Antofágica não manda muita coisa para cá, mas lá mais para o começo do ano eles mandaram esses 2. E eu fiquei contente com a escolha dos títulos que eles mandaram. Eles me mandaram o Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, uma novela curta, né, do Dostoiévski, mas não menos maravilhosa, com ilustrações, né, o barato da Antofágica, que eles sempre fazem essas edições ilustradas, e às vezes as ilustrações são interessantes, às vezes eu acho elas menos interessantes. Essa aqui, no caso, eu acho que super combinou com a narrativa. A tradução é do Lucas Simone, né, direto do grego, é ótimo, do russo, e as ilustrações estão da Helena Obersteiner. Eu adorei essas ilustrações da Helena, são bem bonitas, bem psicodélicas, bem lisérgicas, e é uma narrativa super curtinha numa edição graciosa, bonitinha, da Antofágica, O Sonho de um Homem Ridículo, que eles publicaram assim, avulso. Geralmente ela vem às vezes acompanhada de outras novelas, né, do Dostoiévski, que eles publicaram solta. E também me mandaram do Voltaire a edição do Cândido ou O Otimismo, do Voltaire. Uma edição que também tem ilustrações bem interessantes. Inclusive começa com uma espécie de Voltaire com máscara pandêmica. As ilustrações são do Pedro Maier. A tradução é da Carolina Selvatice, não sei. Cândido Otimismo, um clássico do Voltaire, um livro muito divertido, irônico, com capítulos muito breves, em que tem aquele personagem fabuloso do professor filósofo, né, Pangloss, que tem aquela teoria de que vivemos sempre no melhor dos mundos, que essa realidade é a melhor das realidades possíveis, e o livro inteiro é uma espécie de
fábula corrida, louca, insana, parece quase um cartoon, um desenho animado, que a gente tem o Cândido percorrendo o mundo inteiro, indo até Eldorado e cruzando o globo. Ele e as suas desventuras amorosas com a Cunigunda, e meio que provando de maneira muito divertida que essa tese do Dr. Pangloss é uma bela de uma furada, que talvez esse seja o pior dos mundos possíveis. Cândido, do Voltaire, é maravilhoso, vou reler em breve também nessa edição da Antofágica. Obrigado pelo envio, queridos da Antofágica. Daniel, obrigado. Deixa eu ver. A editora 34 me mandou essa edição de poemas do César Badierro, Poemas Humanos. Uma bela edição, uma nova tradução dos poemas desse poeta latino-americano importante. Aqui diz: a experiência de traduzir Badierro, como advertia o próprio autor, quando dizia que os melhores poetas são menos propícios à tradução, nessa nova versão brasileira, tem esse exercício aqui de traduzir os Poemas Humanos pelo Fabrício Corsaletti e pelo Gustavo Pacheco, que enfrentam o texto escarpado de Badierro sem se conceder a atalhos fáceis. O resultado é essa edição bilíngue e acompanhada de notas copiosas que busca tornar audível em português do Brasil uma das vozes mais poderosas da poesia latino-americana. Então, temos a poesia desse importante poeta peruano, César Badierro, numa edição, como sempre, linda daquela coleção Fábula da editora 34, que é uma beleza, bilíngue, espanhol de um lado, português do outro. Maravilha. A editora Companhia das Letras, também parceira aqui do canal, mandou alguns lançamentos. Dentre eles, além de mandar os lançamentos, no mês de aniversário, a Companhia das Letras manda para os seus parceiros um livro de presente. E eles me mandaram o Sérgio Y Vai à América, do Alexandre Vidal Porto, que é um livro bastante elogiado. Quando eu postei no Instagram dizendo que ganhei esse, muita gente veio me dizer que já leu, que achou ótimo, que é um livro muito bom. Eu ainda não li nada do Alexandre Vidal Porto e fiquei contente de ter recebido esse. Recebi no mês de março, mês do meu aniversário, de presente da companhia. Obrigado, companhia. Mas eles mandaram os lançamentos de agora, recentes, desse mês de abril. Eles me mandaram o Padre Sérgio, do Tolstói, que saiu agora numa nova edição em capa dura, nesse projeto gráfico da companhia para as obras do Tolstói. Segue o mesmo padrão, do Guerra e Paz, do Ana Karenina, dos contos completos. E agora temos o Padre Sérgio. Eu já tenho o Padre Sérgio em duas outras edições. Eu já tenho numa reunião de novelas pela editora Todavia, e eu tenho também a edição da afinada Kozak Naif. Então essa aqui eu nem tirei do plastiquinho, em breve vai para sorteio para os apoiadores aqui do canal, assim que eu abrir o programa de sorteios e de apoio. E também me mandaram, lançamento super recente, a edição de A Tempestade, do William Shakespeare, que saiu pela Penguin. Amei a escolha da capa, botaram um Palatinique. Para essa obra-prima do William Shakespeare, A Tempestade, uma peça, a última peça, dizem, O Shakespeare sempre há controvérsias. Dizem que é a última peça do Shakespeare, uma das minhas favoritas com certeza, em nova tradução. Isso é muito importante quando o assunto é William Shakespeare. Tradução, apresentação e notas do José Francisco Botelho, que traduziu também do Shakespeare para Penguin, traduziu o Júlio César, se eu não me engano, e traduziu o Romeu e Julieta, E agora traduziu A Tempestade. A introdução dessa edição, isso é uma coisa que vale muito a pena dizer. Eu ainda não reli nessa edição,
mas eu já li algumas vezes na minha vida A Tempestade. A introdução é do Kermode, do Frank Kermode, que aliás eu cito um livro do Kermode no meu vídeo que eu fiz aqui sobre o Macbeth. Tem um vídeo aqui do Projeto Drama sobre o Macbeth. Vou fazer um sobre A Tempestade. E a introdução é simplesmente metade dessa edição. Ela tem acho que mais de 100 páginas. É uma introdução assim, daquelas... É quase como se fossem 2 livros, né? Vem a nova tradução da Tempestade e vem meia pataca de livro de ensaio de crítica literária sobre A Tempestade. Esse texto de redenção tão enigmático, onde tem criaturas fantásticas e vingança, como sempre, e reis traídos, e golpes, embarcações que naufragam, seres etéreos, seres disformes, bruxas. Shakespeare, um dos maiores textos da história. É daqui aquela famosa passagem do somos feitos do mesmo material que os sonhos, né? E como os sonhos nos desfazemos, assim. Vamos ver como que está aqui na tradução do José Francisco Botelho. Ele traduz: sim, tudo um dia vai se dissolver, sem deixar para trás nenhum rastro de névoa. Nós somos da mesma matéria de que é feito o sonho, e a nossa diminuta vida é circundada por um adormecer. Para quem quiser entrar na Ilha de Próspero, de Shakespeare, A Tempestade, em nova edição da Penguin Companhia. Muito obrigado, Companhia das Letras. Outra editora super parceira aqui do canal é a editora Fósforo, que mandou alguns lançamentos também e mandou um livro do catálogo deles para receber os novos parceiros da editora. Eles mandaram um livro de presente e eles me enviaram aqui Um Século de Clarice Lispector, Ensaios Críticos, uma reunião de ensaios, de diversos ensaios sobre a obra da Clarice Lispector, com a organização da Judith Rosenbaum e da Cleusa Rios P. Passos. Uma edição linda, super gorducha. Tem ensaios do Wisnik, tem ensaios da Nadia Gottlieb, da Noemi Jaffe, tem ensaios da Verônica Stiger, da Vilma Areias, enfim, uma série de nomes muito ilustres, importantes acerca da obra de Clarice. Para os amantes de Clarice, um livraço. Um Século de Clarice Lispector, Ensaios Críticos, da editora Fósforo. E eles também me mandaram 2 lançamentos recentes. Eles me mandaram esse que eu estou curiosíssimo para ler, que é O Gelo, da Ana Kavan. Tradução da Camila von Rodefer. Ana Kavan é um pseudônimo de Ellen Woods. Nasceu em 1901 em Cannes. Inicialmente publicou sob o sobrenome do seu primeiro casamento, Helen Ferguson. A sua vida teve episódios conturbados de colapsos nervosos e vício em heroína. Em 1938, ela foi internada em uma clínica na Suíça, de onde saiu com um novo estilo literário e o nome de uma de suas personagens, que passaria a adotar até o fim de sua vida, o nome Ana Kavan. Ela morreu em 68. Aqui diz: não à toa, o escritor Jonathan Letton afirma que Gelo é uma narrativa como A Lua é a Lua. Só existe uma. Uma narrativa experimental, onírica e inebriante. O romance Gelo, de Ana Kavan, tem um percurso particular desde a sua primeira publicação em 67. Se por um lado Kavan foi consagrada pela crítica,
que afiliou a escritores como Kafka, Virginia Woolf e Samuel Beckett, e despertou a admiração de autoras como Anais Nin e Doris Lessing. Por outro, ela foi menos lida do que merecia, de certo em razão de suas rupturas narrativas desconcertantes. Em meio a uma iminente catástrofe que destruirá o planeta com uma avalanche de gelo, 3 personagens inominados envolvidos em um suposto triângulo amoroso tentam se salvar a um só tempo da destruição que se aproxima e uns dos outros. O narrador, a garota e o guardião estão sempre a um passo da aniquilação, da guerra dos homens diante da escassez de recursos, da violência de seu próprio relacionamento e das paredes gélidas que os engolfam em ambiente e tempo não definidos. Sempre no encalço da garota cristalina, os 2 homens não poupam brutalidade para protegê-la, tratando-a como uma vítima incapaz. Tudo em gelo, parece escapar inclusive da leitura mais atenta, como se a brancura gélida cegasse a percepção. Mas, como é comum às obras de vanguarda, o tempo vem realçando o caráter antecipatório do livro ao evidenciar mais de um aspecto central. Ao lado do feminismo está a certeza de que a ação destrutiva do homem sobre a natureza inevitavelmente o levará à extinção. Embora temas pós-apocalípticos já fossem comuns no período da Segunda Guerra Mundial, é impossível ler Gelo hoje sem associá-lo às mudanças climáticas. Não apenas pela escolha temática, mas por sua linguagem e pela forma, o romance pode ser lido como uma poderosa representação do antropoceno e do desastre ambiental, pronunciado pela genialidade fugidia de Anna Kavan. Eu fiquei muito interessado. Esse aqui vai ser a próxima leitura. Gelo, de Anna Kavan, pela editora Fósforo, e outro que eu também estou doido para ler, que é uma reunião de 2 livros de contos da Samantha Schweblin, O Pássaros na Boca, e o outro livro, que está junto desse, 7 Casas Vazias. São contos reunidos da Samantha Schweblin. Samantha Schweblin é autora argentina, nascida em 78, que hoje em dia vive em Berlim. Ela escreveu aquele livro que virou um sucesso também, que foi publicado pela Fósforo, que é o Kentucky's, e agora a Fósforo lança O Pássaros na Boca. Contos que misturam horror, sobrenatural, enfim, desses nomes quentes, né, da literatura latino-americana, da literatura argentina, que é sempre tão instigante, da literatura argentina contemporânea. Tradução do Joca Rainer Terron. Bacana, quero muito ler também. Fósforo, obrigado pelo envio. Obrigado, Rita, Maria, as editoras da Fósforo, Eloá. A editora Temporal, minha querida editora Temporal, mandou para cá esse lançamento deles, O Despertar da Primavera, do Widukind, do Frank Widukind, que está sendo relançado nessas edições lindíssimas da Temporal para textos de teatro. O trabalho da Temporal é, como sabemos, lançar livros de teatro, não só de dramaturgia, mas também livros de teorias do teatro. Eles lançaram aquele livro do Sarrazá, que eu até mostrei aqui, mas lançar também agora peças, não só peças contemporâneas, como eles estavam vindo lançando, de 60 para cá, mas também peças peças anteriores, né? Peças do século XIX, peças do começo também do século XX, como é o caso do Despertar da Primavera, escrita no fim do século XIX, na Alemanha, uma tragédia adolescente, né, sobre o despertar da sexualidade num grupo de adolescentes. Peça essa que virou musical famoso da Broadway, que teve montagem aqui no Brasil algumas vezes, mas o texto da peça é bastante diferente para quem assistiu ao musical. Como sempre, edições caprichadíssimas da Temporal, com foto de montagem, diagramação boa para ler teatro, né? Porque precisa de uma
diagramação que não colhe as falas dos personagens umas nas outras. Tudo lindo. Despertar da Primavera, do Frank Wedekind, pela Temporal. Acabou de sair, fresquinho. Obrigado, Eloá, Juliana, pelo envio. Muito queridas, eu adoro a editora Temporal, minha editora amada do coração. Agradeço muito pelo envio. A editora Autêntica me mandou uma porção de coisas. Eles me mandaram o lançamento recente que conclui a publicação das obras do Campos de Carvalho, que foi o Púcaro Búlgaro. O Púcaro Búlgaro é o último romance do Campos de Carvalho, que conclui a coleção, que contém também A Chuva Imóvel, Vaca de Nariz Sutil e A Lua Vem da Ásia. Campos de Carvalho, um excelente autor nacional, um autor maravilhoso. Publicou esses 4 livros apenas, os outros 2 parece que acho que ele publicou antes, ele ignora, né? Ele depois renegava. Mas esses 4 livros são assim, representantes de um tipo de literatura surrealista e que é muito difícil de ver, inclusive na própria literatura brasileira, e é engraçado como ele é realmente pouco discutido, talvez no ambiente mais acadêmico, eu não sei. Mas o humor do Campos de Carvalho, teve até uma montagem, né, do Púcaro Búlgaro muito famosa para o teatro, uma montagem feita pelo Aderbal Freire Filho, porque é muito divertido, é muito engraçado ler Campos de Carvalho e trágico também ao mesmo tempo. Eu ainda preciso terminar de ler as obras dele, fiquei muito feliz com o envio das 4 e agora minha coleção do Campos de Carvalho está completa. Todas publicadas pela editora Autêntica, com essa identidade gráfica linda, colorida, capa dura. Obrigado, editora Autêntica, pelo envio do Púcaro Búlgaro e do restante das obras do Campos de Carvalho. Isso aqui é uma beleza. Leiam Campos de Carvalho, é muito engraçado e é muito bom, Vão falar, nossa, mas é uma maluquice, não dá para entender nada, e é maravilhoso. E a editora Autêntica também me mandou essa bolsa, uma bolsa com os 4 lançamentos do novo selo da editora, que se chama Autêntica Contemporânea. Autêntica Contemporânea. E eles me mandaram os 4 títulos de lançamento desse selo novo. Fiquei bem animado. O que eu mais estou animado para ler é esse aqui, o primeiro, chamado Mandíbula. Mandíbula, da Mônica Orreda. Mônica Orreda é uma autora do Equador, nascida em 88, novíssima, mas vive em Madrid, na Espanha. Aqui diz que ela entrelaça, nesse romance Mandíbula, elementos do terror. Já me faz pensar também na vertente desse horror latino-americano que está ali na Schweblin. Aqui mais um exemplo, que mistura elementos de horror que lembram Melville, misturado com H.P. Lovecraft, ao mesmo tempo também de contos anônimos sinistros publicados na internet. É um romance perturbador, polifônico, terrível e hipnótico, que explora a linha tênue entre o desejo e a indefinição perigosa e potente que habita a adolescência. Fiquei muito interessado. Tradução da Silvia Massimini Félix. Primeiro título do selo Autêntica Contemporânea. Adorei a capa também. Muito legal. Também mandaram, aí dando sequência ao selo Autêntica Contemporânea, o Planícies, de Federico Falco. O Federico Falco é argentino, de Córdoba, nascido em 77. Sobre o que se trata Planícies?
Em planícies, o espaço é a província, o interior da Argentina, suas paisagens, em contraponto à vida da metrópole. O protagonista e narrador se recolhe numa espécie de sítio depois do fim da relação com seu namorado e aprende a reger a vida no ritmo ditado pela natureza. As reflexões desse personagem, do protagonista, também escritor, aproximam a elaboração das perdas, o luto e os processos da escrita, dos cuidados com a horta, sem deixar de recorrer à infância, à memória, ao amadurecimento. Bonito. Interessante. Planícies, do Federico Falco. Esperando Bojangles, do Olivier Bourdeau. Francês, né? Imagino. Autor de outros 2 romances. Diante do olhar maravilhado do filho, o casal dança ao som de Mr. Bojangles, na voz de Nina Simone. Quem conduz a dança é a mãe, imprevisível e extravagante. É também essa personagem delicada e elegante que arrasta o narrador e toda a família para um turbilhão de poesia e sonho, insanidade e delírio. Então, terceiro lançamento dos autores contemporâneos. Pela autêntica O Esperando Bojangles, do Olivier Bourdeau. E, por último, João Maria Matilde, da Marcela Dantes, que é brasileira. Nasceu em Belo Horizonte em 86. Só autores jovens, dos anos 80 até, sei lá, final dos anos 80. Em 2021, seu romance de estreia Nem Sinal de Asas foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria Melhor Romance de Estreia, e do Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Romance Literário. Em 2016, foi a autora residente do Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal. Esse João Maria Matilde começou ali. Começou a escrever quando estava em Portugal. Vamos ver um resuminho do livro. Perto dos 40 anos, Matilde, uma mulher forte e independente que pensava ser filha de pai desconhecido, recebe um telefonema que desorganiza sua vida. O português João Maria é seu pai. Já está morto e deixou um testamento que a inclui, a ser lido com data e hora marcada em uma pequena vila além-mar. Deixando no Brasil o namorado, Abel, e Beatriz, a mãe, que sofre com Alzheimer precoce, a protagonista, já em Portugal, à espera da leitura desse testamento, faz um mergulho tão inesperado quanto solitário em seu passado desconhecido. Psicologicamente fragilizada, Matilde se vê obrigada a enfrentar seus maiores medos, a síndrome do pânico e alguns delírios que insistem em aparecer quando ela mais precisa de lucidez. Na busca por suas origens, é na terra do seu pai que ela encontra uma versão surpreendente, emocionante e transformadora de si mesma e de sua história. João Maria Matilde, da Marcela Dantes. Então, esses 4 lançamentos inauguram essa seleção de autores contemporâneos pela Autêntica. Autêntica, brigadíssimo por esse envio. Eu vou começar pelo Mandíbula, que é o que mais me chamou a atenção. Obrigado. Bacana, belíssimos lançamentos de 2022. Agora, vamos para a editora Rua do Sabão me mandou o Inventando Ana, da Rachel Deloat Williams. Não sei se é americana, não sei se estou falando certo. É, americana, então estou falando certo. Que é a história que baseou aquela série, eu acho que é do Netflix, que se chama, eu acho, também Inventando Ana. Sei que é sobre uma trambiqueira. Eu adoro a história de uma trambicagem, então eu fiquei animado em ter recebido esse lançamento da Rua do Sabão. Eu não vou comentar a fonte utilizada para a capa, porque ela é um pouco assustadora, mas agradeço demais ao envio da Rua do Sabão pelo Inventando Ana.
Inventando Ana, a história real de uma falsa herdeira, que traz a história de Anna Delvey, uma jovem vigarista que se diz a herdeira de uma fortuna para a alta sociedade de Nova York, narrado pela sua melhor amiga à época e que também foi vítima do golpe. Trata-se de um relato poderoso que foi eleito pela revista Times como um dos melhores do ano. É engraçado, né, como tá tendo série, coisa de golpe, um monte de coisa de golpista, né, de série de golpista do Tinder. A gente gosta de umas histórias de trambique, né? Porque a gente, para cair num golpe é um pulo, a gente cai em golpe toda hora. Aí a gente fica querendo ler essas histórias de outras pessoas que também caem no conto do vigário. É isso. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentário. Em breve a gente volta com mais vídeos. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.